Bora lá então, meus queridos. Vem comigo, mais uma aulinha para vocês, agora de leis da termodinâmica. Bom, as leis da termodinâmica, ela foi descrita para gases, tá? Então, vou repetir. Essas leis se enquadram no universo dos gases. Porém, para algumas situações, nós podemos também utilizá-la, tá? As leis da termodinâmica, elas estão baseadas praticamente na energia contida, recebida e transferida por um gás. Então, ela baseia-se na conservação da energia. E nós sabemos, por Lavoisier, que na natureza nada se perde nem se cria, tudo se transforma. Tá bom? Bom, mas vamos lá. Quais são os tipos de energia que eu posso trabalhar? Como que eu posso calcular essa energia? E me dê um exemplo prático, fácil para entender melhor essas leis. Então vamos pensar a seguinte situação. Imagine, meninos e meninas, um recipiente, tá? Eu tenho um recipiente. Esse recipiente contém N mols de um determinado gás. Lembrando que essa lei foi criada a princípio para os gases, tá? E esse gás, segundo os estudos aí de gases, leis de Clapeyron, assim por diante, possui algumas propriedades, tais como: o gás tem temperatura, obviamente. Um gás tem pressão. Um gás tem volume. Bom, o que acontece? A gente pode, por que não, colocar fogo no gás. Olha lá. Vamos fornecer energia a esse gás. Mas que tipo de energia? Energia térmica. Então a gente pode, por que não? Eu estou dando um exemplo de fornecimento, valor positivo, poderia ser negativo, tá, gente? Então vamos fornecer calor. Q de calor. Nesse caso, Q é positivo. Eu vou colocar um valor numérico para que fique mais fácil nós equacionarmos. Então vamos supor que nós fornecemos 100 joules. Fornecer é positivo. Se fosse retirar, poderia ser também, tá? Seria negativo. Então estamos fornecendo 100 joules de energia para esse gás. O que pode acontecer com esse gás? Esse gás ele pode dilatar, porque vai aumentar a energia, né? Aumentando sua energia, ele dilata, ou ele pode simplesmente ficar no mesmo volume. O importante é que ele vai receber essa energia. Então, ao receber essa energia, eu estou alterando a sua energia interna. E a energia interna, por definição, é aquela energia associada a ligações químicas, a temperatura, etc. Então, ao fornecer ou retirar calor, nós estamos influenciando numa grandeza chamada de energia interna. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos variando a sua energia interna. E essa variação pode ser pequena, pode ser grande ou pode ser zero. Sendo zero, eu posso, né, assim como eu já disse, expandir. Eu posso realizar um trabalho. Por que expandir é realizar trabalho? Porque ao inflar, eu estou expandindo, eu estou trabalhando, eu estou transferindo energia. Então, eu também posso, destes 100 joules, realizar um determinado trabalho, por exemplo, em uma expansão. No caso, seria um trabalho positivo, que eu vou abreviar pela letra tau. Tau
de trabalho. Então, quando nós estamos nas leis da termodinâmica, nós temos que lembrar que estamos falando em energia. E quando eu falo em energia de gases, 3 nomes vêm à minha mente: calor, trabalho e energia interna. Um exemplo clássico seria: chegou 100 joules de energia a uma amostra. Destes 100 joules, 50 ficaram internamente, ou melhorar, 60 ficaram internamente. E cadê os outros 40? Os outros 40 obrigatoriamente se transformaram em trabalho. Por quê? Porque na natureza nada se perde nem se cria, tudo se transforma. Então, se veio 100 joules, a soma da energia interna mais o trabalho também tem que ser 100 joules. Opa, professor, peraí, eu acho que eu entendi. Então, eu sempre vou ter que fazer isso? Sim. Por quê? De novo, na natureza nada se perde nem se cria, tudo se transforma. Então, por lógica, pela conservação da energia, nós podemos dizer que, que o calor vai ser nada mais, nada menos do que a energia interna mais o trabalho. Também conhecida como primeira lei da termodinâmica. Existem algumas variáveis, tá, desta equação, que na realidade nada mais é do que um arranjo algébrico. Eu posso isolar o ΔU. Se eu isolar o ΔU, eu vou ter ΔU é igual a calor menos o trabalho, mas é a mesma fórmula. Ou eu posso isolar o trabalho. O trabalho vai ser quem? Vai ser o calor menos o ΔU. Tá? Tão importante quanto lembrarmos da equação da primeira lei da termodinâmica é sabermos os seus termos e o que eles representam na prática. Então veja bem, quando eu estou falando de calor eu posso ter um calor recebido se for um calor recebido é positivo. Ou pode ter um calor cedido. Está perdendo calor? Negativo. Calor, fogo, gelo, por exemplo. Tá? Coloquei fogo, recebido. Coloquei gelo, cedido. Positivo, negativo. A energia interna, meninos e meninas, que é esse meu ΔU, melhor, a variação da energia interna, ela está associada à temperatura. Energia interna, temperatura, energia de ligação química desse gás. Então, a energia interna só existirá variação da energia interna com a variação da sua temperatura. Se eu tenho uma variação positiva, o ΔU positivo. Se eu tenho uma variação negativa, ΔU negativo. Já o trabalho está associado à expansão volumétrica. Expandiu o trabalho positivo, variação do volume. Não expandiu, zero. Contraiu, variação negativa, trabalho negativo. Tomem cuidado com isso. Então, já que eu falei dos sinais do calor ΔU e trabalho, é importante também sabermos calculá-los, né? Esse calor você pode calcular geralmente pelo quimacete ou pelo quimolesa. Geralmente, na maioria dos exercícios que trabalham leis da termodinâmica, esse valor já é fornecido para vocês, a gente não precisa calcular de jeito nenhum. Já a energia interna, ela está associada à temperatura. E nós podemos deduzir que um gás molatômico tem uma energia interna igual a 3 meios de nRT.
então, onde T é a temperatura. Se eu tiver uma variação de energia interna, vai ser ΔU igual a 3 meios de NR ΔT. Já o trabalho está associado ao volume. Tem expansão, beleza? Se não tem, se tem expansão é positivo, se não tem é negativo. E eu posso calcular esse trabalho quantitativamente fazendo a pressão vezes a variação do volume. E isso para quando eu tenho uma força constante. Se eu tiver uma força variável, a única forma de calcular o trabalho é através da área do gráfico. Então, sabendo dessas definições, sabendo quantizar essas energias dessa forma, tá? A gente pode resolver os exercícios. E dentro dos exercícios, alguns nomezinhos podem aparecer para a gente. Por exemplo, o gás sofreu uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. É tudo a mesma coisa. Significa volume constante. E volume constante, pera lá. O meu trabalho é zero. É óbvio. Porque se o volume é constante, o ΔV é zero. Se o ΔV é zero, o trabalho é zero. Aconteceu isotérmica. Isotérmica, temperatura constante. E a grandeza associada à variação da temperatura é o ΔU. Então, se eu não tenho ΔT, eu não tenho ΔU. Então, numa transformação isotérmica, ΔU é zero. Numa transformação isobárica, nada muda, tá? Uma transformação isobárica só significa pressão constante, só significa que eu posso usar a formulinha trabalho igual a P vezes ΔV. Porém, pode surgir o termo adiabático. E o termo adiabático significa para a gente sem troca de calor. Ou seja, o meu Q vale zero. Então, além das definições dos sinais, além das quantizações das energias e do significado de cada uma, é importante sempre termos em mente também que o significado dessas 3 transformações gasosas. Poxa, professor, beleza? Então, em resumo, o que nós temos é essa equação, que é um balanço energético dos gases, também conhecida como primeira lei da termodinâmica. Onde nesta equação eu posso calcular o Q pelo Q macete que moleza, o U por 3 meios de nRT e eu trabalho fazendo pressão vezes variação do volume, sempre tomando cuidado com os termos técnicos, científicos que podem aparecer para a gente durante a resolução de um enunciado. Agora, se eu pegar toda essa teoria e aplicar essa teoria no que nós chamamos de máquinas térmicas, vai surgir uma outra lei que nós chamamos de segunda lei da termodinâmica, que nada mais é do que as limitações físicas para a aplicação da primeira lei em máquinas térmicas. Bom, a grosso modo, a limitação é bem simples. A limitação fala que uma máquina térmica que funciona em ciclos, em resumo, tá? No fundo, a segunda lei da termodinâmica, ela é baseada em alguns postulados. E de todos os postulados, a gente pode simplesmente deduzir que em uma máquina térmica que funciona em ciclos, por exemplo, um motor, tá? É impossível transformar todo esse calor em trabalho. Então, se é impossível, significa que, por mais perfeito que essa máquina térmica seja, eu vou sempre dissipar parte dessa energia. Moral da história, em outras palavras, ele diz que o rendimento, tá? O rendimento que nós representamos pela letra Ni,
sempre será menor que 100%, mesmo para uma máquina dita ideal. Uma máquina perfeita seria uma máquina que obedece ao ciclo de Carnot, que eu vou explicar em outra aula. Tá? E mesmo chamando-a de máquina perfeita, ela vai ter um rendimento menor do que 100%. Sim, ela vai ter um rendimento máximo, porém menor que 100%. Então, já que eu falei de máquina térmica, vamos pensar que a máquina térmica é um motor. Então, eu tenho ali o motor. Eu estou dando um exemplo de máquinas térmicas quentes. Então, o que acontece? A gasolina queima dentro do motor. Quando a gasolina queima dentro do motor, eu estou fornecendo um calor. Então, eu estou fornecendo fonte quente, calor. Eu chamo de Q1. Tá bom? Esse aqui é o que eu vou chamar de fonte quente. Calor. Explodiu o álcool, a gasolina, o diesel dentro do motor. O motor executa um movimento que vai fazer a roda girar e o carro andar, por exemplo. Tá? Essa energia transferida da fonte térmica para a energia cinética, nós chamamos do quê? De trabalho. Sempre energia transferida nada mais é do que trabalho. E ele disse, em resumo dos postulados que descrevem a segunda lei da termodinâmica, que é impossível converter todo esse Q1 em trabalho. Eu sempre, infelizmente, por mais perfeito que eu tente fabricar, construir um motor, eu sempre vou jogar fora parte desta energia. Então, eu sempre vou ter um Q2. Eu sempre vou ter uma energia jogada fora, que nós chamamos aqui de fonte fria. Mas mesmo sendo o nome, tendo o apelido de fonte fria, não necessariamente terá temperaturas baixas, é só a energia jogada fora. Então, fazendo um balanço energético, sempre que eu tiver uma máquina térmica quente, nós sabemos que Q1 é igual a Q2 mais o trabalho. Por quê? A energia que entra tem que ser necessariamente igual à energia que sai. Tá? Ou eu posso escrever isso de outra forma. Eu posso escrever simplesmente que o trabalho em uma máquina quente é igual à energia que está entrando menos a energia que está saindo. Ou eu poderia escrever que Q2 é igual a Q1 menos trabalho. Tanto faz. Tá? Todas essas definições vêm do princípio de conservação de energia. Tá bom? E a segunda lei da termodinâmica, que limita as aplicações da primeira lei da termodinâmica, afirma que é impossível converter toda a fonte quente, uma máquina, né, que funciona em ciclos, converter toda a fonte quente em trabalho. Ou seja, sempre vou ter um Q2, eu sempre vou ter uma fonte fria, eu sempre vou ter energia térmica jogada fora. Tá? Em resumo, ele disse que o rendimento de uma máquina sempre será menor que 100%. Tá? E eu posso quantizar as energias dessa máquina através desses conceitos. Galerinha, a grosso modo, a segunda lei se resume a isso e a primeira lei se resume a isso. Tá? Vai ficar bem mais claro nos próximos exemplos que eu vou trazer para vocês aqui. Bora lá?